Hoje nós vamos falar sobre pornografia, neurociência e restauração do desejo no casamento. E vamos falar sem maquiar a dor, sem romantizar a queda e sem vitimismo. Porque isso está acontecendo agora. Nos celulares, nas madrugadas, nos banheiros, nos ônibus, nas timelines, nos casamentos. E Deus quer abrir seus olhos antes que seja tarde, porque a pornografia está adoecendo o cérebro, esfriando o coração, quebrando o vínculo e reescrevendo o desejo. Então não mude de vídeo agora. O que eu vou te dizer pode salvar sua aliança e devolver o brilho aos olhos do seu cônjuge. Lembre-se, Jesus venceu a tentação no deserto e nos ensinou o caminho da resistência. E hoje nós vamos unir fé e ciência para recuperar o que o pecado e a cultura da tela roubaram. Não desafie a pornografia, fuja dela. O clique é curto, mas o dano é longo. Amor não é estímulo, é vínculo. Padrões culturais que adoecem o desejo. Alerta realista. A pornografia também educa a cultura. Define padrões de sensualidade, corpo, roupa, linguagem e exporta um modelo de sexo performático que invade rua, academia, cinema, música e até igreja. Quando a mente foi treinada por esses padrões, o olhar se torna consumidor, pessoas viram produtos e o coração aprende a confundir valor com aparência. Resultado, gatilhos em todo lugar. Comparação constante, vergonha do próprio corpo, exigências irreais no leito e conflitos na comunidade, inclusive com roupas e posturas que, sem perceber, funcionam como pedras de tropeço para quem está em recuperação. Amor maduro aprende 2 movimentos: vigilância pessoal, guardar os olhos e o coração, e compaixão comunitária, vestir-se e comportar-se pensando no bem do irmão mais fraco. Não é moralismo, é misericórdia aplicada ao cotidiano. Base bíblica. Agora ouça o que a Bíblia diz. Quando Jesus é tentado no deserto, ele não argumenta com a serpente em idioma de curiosidade. Ele responde com palavra, Mateus 4:1. Não negocia com o atalho, não flerta com o precipício, não prova poder. Ele obedece. E a obediência é o lugar onde o diabo perde e os anjos servem. Paulo nos lembra, fugir da imoralidade sexual, 1 Coríntios 6,18, não diz debata com ela, negocie com ela, teste os limites, diz foge, porque existem tentações que se vencem correndo na direção oposta. E ainda, o vosso corpo é templo do Espírito Santo, fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:19-20. O corpo não é palco para pornografia, é templo para a presença. E João nos lembra que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Perdão real e purificação real para limpar inclusive as imagens que ficaram gravadas na mente. Além disso, a Escritura denuncia o núcleo idólatra dos padrões de sensualidade que a cultura erige. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante delas. Êxodo 20:3-5. E alerta por efeito da idolatria na sensibilidade espiritual. Tem olhos e não veem. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confiam. Salmo 115, 4-8. Quando o coração se curva a imagens, corpos perfeitos, roteiros performáticos, fantasias de tela, a alma vai ficando surda e cega para o amor real. O Evangelho quebra esse altar, honra o corpo como templo, restaura o olhar para enxergar pessoas e não produtos, e reconduz o desejo para a aliança. O que o mundo chama de normal, Deus chama de escravidão. O que a cultura chama de liberdade, Jesus chama de jugo suave e fardo leve, porque a liberdade do vício cobra juros de alma e juros de corpo. E quando falamos de neuroplasticidade, nós enxergamos graça derramada até sobre o cérebro. Deus nos criou com capacidade de aprender e reaprender, de reformar hábitos, de esculpir trilhas novas pelo uso constante. Então, fé e ciência não brigam aqui. A Bíblia nos chama a santidade que foge, e a neurociência confirma que fugir, bloquear, substituir e persistir reprograma o circuito. Fé fornece sentido, comunidade e esperança. Ciência oferece método e entendimento. Juntos, formam um caminho. Foge. Obediência é estratégia espiritual. Templo, não palco. Deus dá o sentido.
Você pratica o método. Soluções práticas. Anote isso. Aqui começa a mudança. Deus não transforma desculpas. Deus transforma atitudes. Vamos ao plano. Simples, direto, aplicável hoje. 1. Reset de 90 dias. Reinicialização dopaminérgica. Abstinência total de pornografia e masturbação por 60 a 90 dias. Não para merecer Deus, mas para curar receptores, acalmar picos e treinar constância. O cérebro precisa de tempo sem tempestades para reabrir janelas de prazer saudável. Higiene digital radical. Filtros e bloqueadores em todos os dispositivos, desktop, mobile, tablet. Histórico sempre limpo, sem celular no quarto, modo avião depois das 22 horas, senha de administrador nas mãos do cônjuge ou de um mentor. Desinstale apps críticos. Substitua o tempo de rolagem por leitura, oração, arte ou descanso. Mapa de gatilhos. Escreva onde, como e por que você escorrega. Tédio, cansaço, banho, academia, madrugada, solidão, discussões. Crie respostas padrão de 10 minutos para cada gatilho. Respiração ou oração 3-5 minutos, 30 agachamentos, banho frio curto, sair para caminhar, ligar para o amigo de prestação de contas. Não negocie. 2. Substituição por contribuição criativa. Energia sexual em criação. Reserve 30 a 60 minutos diários para criar. Música, escrita, desenho, cozinha, marcenaria, esportes, estudo. Quem só consome fica faminto. Quem cria, sacia e reorganiza a dopamina. Brinque com os filhos, sirva alguém, conclua pequenas tarefas. O cérebro aprende a gostar do que constrói. Rotina de corpo. Exercício físico 4-5 vezes por semana. Sono de 7 a 8 horas. Alimentação real. Dopamina tônica agradece. Diminua a cafeína à noite. Hidratação constante. Corpo presente ajuda a mente obediente. 3. Pacto conjugal de restauração. Afeição antes de performance. Diálogo semanal com roteiro. 3 vitórias, 2 desafios, 1 pedido de ajuda. Linguagem de confissão, não de acusação. Silenciar para ouvir, sem humilhação. Eu, em vez de você sempre. Afeição não erótica diária. Abraços longos, mãos dadas, massagem nos pés por 60 segundos. Reprogramar o cérebro para prazer na presença, não só na descarga. Combinar sinais de segurança durante intimidade. Pausar se imagens intrusivas surgirem. Respirar juntos. Orar 30 segundos. Retomar com leveza. Gradualidade sexual. Sem pressa de voltar ao normal. Comece por carinho, beijo, toque. Retome o ato quando o corpo responder com paz. Não force. Alegria conjugal não é prova de performance. É fruto de vínculo. 4. Tríade de suporte. Espiritual, comunitário e clínico. Mentor espiritual, pastor, líder, casal maduro, para oração e prestação de contas. Amigo do mesmo sexo para check-ins curtos, mensagens diárias, estou firme, preciso de ajuda. Profissional quando necessário, terapia individual ou casal. Avaliar depressão, ansiedade e disfunções sexuais. Tratar traumas e abuso. Alinhar expectativas. 5. Regra de ouro. Não testar a libertação. Nunca assista só para ver se está curado. O cérebro lembra. Santidade não se prova na beira do abismo, se vive longe dele. 6. Liturgia de bolso. Manhã. Salmo curto em voz alta, mais oração de entrega, mais 20 flexões ou alongamento. Tarde. Pausa de respiração, 4, 7, 8, mais mensagem para o amigo ou mentor. Noite.
Mãos dadas com o cônjuge, gratidão por uma coisa, confissão de uma fraqueza, pedido por uma direção. Não espere o outro mudar, comece você. A fuga hoje é a vitória de amanhã. Deus não transforma desculpas, transforma atitudes. Constância cura o que o clique feriu. Restauração, reconstrução. Talvez você ache que é tarde demais, porque as imagens antigas ainda invadem, porque a cama ficou fria, porque a confiança rachou, porque as palavras ficaram ásperas. Mas não é tarde demais. Deus ainda está aí, onde o desejo adoeceu. Ele não destrói, ele reconstrói. A restauração começa com o arrependimento que respira a verdade. Eu pequei, eu fugi da presença, eu troquei você por tela. E continua com perdão que limpa. Eu te perdoo, vamos recomeçar. E prossegue com pactos pequenos e fiéis. Mãos dadas todas as noites, encontros semanais, filtros no celular, prestação de contas, culto no lar, serviço mútuo, risos que voltam a morar na cozinha. E com o tempo, as imagens antigas vão perdendo brilho, porque o amor novo ocupa o lugar do velho. O corpo reaprende o caminho da ternura, o olho reaprende a honra, a mente reaprende a paz, e o casal descobre que desejo não é faísca de tela, desejo é brasa de presença, é fogo que se alimenta de tempo, de respeito, de cuidado. E a chama que parecia apagada ressurge, agora sem culpa, sem pressa, sem performance. Às vezes, Deus separa o que o orgulho uniu para curar o que o amor feriu. Oração guiada. Senhor, nós confessamos, a nossa casa foi atravessada por imagens e mentiras. Nós trocamos presença por pixels, honra por curiosidade, intimidade por pressa. Perdoa-nos, limpa-nos, purifica a nossa mente e o nosso leito. Nós te entregamos, Senhor, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos dispositivos, os nossos horários. Toma o nosso corpo, o nosso desejo, o nosso sono. Dá-nos as ferramentas, dá-nos a disciplina, dá-nos a coragem de fugir. Reconfigura o nosso cérebro, abre receptores, cura o tônus da dopamina, derrama a alegria estável. Fecha as portas antigas, rompe com a curiosidade tóxica, dá-nos nojo do que nos adoece e fome da tua presença. Protege o nosso casamento, restaura a confiança, enche o nosso leito de paz e de festa santa. Abençoamos o nosso cônjuge pelo nome, abençoamos o nosso corpo como templo, abençoamos a nossa casa como altar. Declaramos: um casal ajoelhado é um casamento de pé. Em nome de Jesus, amém.